Olá, eu sou o Lalado Gazola, professor Gazola, do canal Doutrina Católica. Dê o seu joinha, compartilhe, comente e se inscreva. Hoje vamos falar sobre indulto, esse termo que até então nós não conhecíamos, não tínhamos o conhecimento dessa prerrogativa que é de direito do presidente da República em livrar e em conceder graça e liberdade por crimes cometidos por algum parlamentar, como foi o caso de Jair Bolsonaro, concedendo esta graça ao deputado Daniel Silveira. E falando nisso, não é somente o presidente Jair Bolsonaro que utilizou desse recurso, mas também o presidente Temer, na época em que presidenciava o Brasil pelo PT. E aqui eu quero mostrar para vocês quando saiu na Rede Globo, e através do jornalista William Bonner. Pessoas que foram condenadas pela justiça por envolvimento no mensalão do PT e nos crimes investigados pela Operação Lava Jato tiveram as penas perdoadas com base no indulto de 2017 do então presidente Michel Temer. Ele estendeu o benefício a condenados por corrupção. São 4 condenados do mensalão do PT, esquema de compra de votos de parlamentares para beneficiar o ex-presidente Lula, que receberam o perdão da pena. Os ex-dirigentes do Banco Rural, Cátia Rabelo e José Roberto Salgado, condenados pelo Supremo Tribunal Federal a 14 anos de prisão por lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta de instituição financeira e evasão de divisas. Ramon Rollerbach, condenado a 27 anos de prisão por corrupção ativa, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e peculato. Quem define os critérios desse perdão é o presidente da República. A maioria dos ministros do STF entendeu que o indulto é uma prerrogativa do presidente. Cabe somente a ele decidir os critérios. O ministro Barroso determinou a extinção das penas de 4 condenados no mensalão. O indulto editado pelo ex-presidente Michel Temer também beneficiou um dos condenados na Lava Jato, o ex-senador Gin Argello, condenado a 11 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, anulou hoje todas as condenações impostas pela Justiça Federal do Paraná ao ex-presidente Lula no âmbito da Lava Jato. Por 8 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal manteve a decisão do ministro Edson Fachin de anular as condenações do ex-presidente Lula pela Justiça Federal no Paraná. Ok? Muito bem. O indulto, ele era realizado na época de Jesus, sabia? Porém, com um nome diferente, privilégio pascal. Naquele tempo, na época da Páscoa, soltava-se um criminoso, soltava-se um criminoso, e esse criminoso foi Barrabás, que foi solto no lugar de Jesus, e por desejo do próprio povo. João, capítulo 18, versículo de 39 a 40. Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro das autoridades dos judeus e disse-lhes: eu não encontro nele nenhum motivo de condenação, ou seja, em Jesus. Contudo, existe um costume entre vocês, que eu lhe solte alguém na Páscoa. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus, que é Jesus? Então eles começaram a gritar de novo: ele não, solte Barrabás. Barrabás era um bandido, Barrabás era um criminoso, Barrabás era alguém que perturbava a ordem pública, Barrabás era alguém que salteava o próprio Império Romano, matava soldados juntamente com os 2 criminosos que foram crucificados ao lado de Jesus. Inclusive, depois de encarcerado Barrabás, foram feitas 3 cruzes sob medida para que eles fossem crucificados. Mas
a mãe de Barrabás, segundo, né, histórias, encontrou-se com Jesus e pediu clemência a Jesus, que Jesus libertasse Barrabás, que Jesus concedesse a Barrabás este perdão. E Jesus disse para ela: o seu filho será liberto. E foi o que aconteceu. Inclusive Jesus, ele assumiu a cruz de Barrabás, que era uma cruz muito maior do que o tamanho de Jesus, né? Porque Barrabás era um sujeito forte, grande, e por esse motivo Jesus sofreu deslocamento no ombro para alcançar o furo, né? O orifício da cruz que era feito nessa situação de forçar o braço de Jesus até o buraco onde entravam os cravos. Meu amigo, minha amiga, não estou aqui endossando a situação do deputado Daniel Silveira de forma alguma, mas querendo mostrar de que o que vale para um, vale para o outro. Nós não podemos viver mais essa situação de dois pesos e duas medidas. Se o governo, se o presidente Temer pôde libertar todo o pessoal da Lava Jato, inclusive o ex-presidiário Lula, que não somente utilizou da palavra, né, do parlamentar, mas das atitudes, por que então não poderia ser liberto Daniel Silveira? Sim, falou o que não devia, infelizmente utilizou de palavras pejorativas, palavras indecorosas, mas a Constituição Federal, no artigo 53, né, melhor dizendo, concede a ele a inviolabilidade de quaisquer opiniões, quaisquer palavras, quaisquer votos. Tá? E outra coisa que é importante entendermos, aqui no parágrafo 3º do artigo 53 da Constituição vai dizer que, no caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto secreto da maioria de seus membros, resolva sob a prisão e autorize ou não a formação da culpa. Então, o caso de Daniel Silveira foi inicialmente todo inconstitucional, através do ministro Alexandre de Moraes, que o prendeu, que o mandou prender. Ele deveria ter sido enviado para a casa legislativa, onde ali seria ele, então, né, submetido aos critérios próprios do legislativo, mas não foi condenado, aliás, foi preso de imediato, embora não tivesse sido pego em flagrante, até porque não cometeu crime, utilizou da palavra, ele parlamentou, ok? E outra coisa interessante que eu quero trazer aqui para você, de que Barrabás, a palavra Barrabás, ela tem um significado, né, hebraico, que quer dizer bar, filho, e aba, de pai nobre. Então Barrabás quer dizer filho de pai nobre, segundo Jesus, que nos convida a chamar Deus de papai, que nos convida a chamar Deus de Abá, pai. Barrabás significa os filhos de Deus, ou seja, Jesus que morre no lugar de Barrabás, que está ali numa conotação de filhos de Deus, da humanidade pecadora, da humanidade que não merecia o perdão dos pecados, mas que foi perdoada pela morte de Cristo na cruz. O inocente pagando pelos pecadores. Todos nós somos pecadores, todos nós temos os nossos defeitos e merecemos o perdão dos nossos pecados. Porém, é necessário lembrar que
não pode haver dois pesos e duas medidas. Ainda quero lembrar que hoje, o segundo domingo da Páscoa, é o domingo da misericórdia, onde nós recebemos do Santo Padre Papa as indulgências. Não sei se você, né, já ouviu falar que a Igreja Católica, né, ela nos oferece as indulgências que são prerrogativas religiosas ou direito do Papa, né, para todo o povo católico, o povo de Deus. E lá aqui, né, no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1472, página 406, vai dizer para nós assim, olha, que para compreender esta doutrina e esta prática da igreja é preciso admitir que o pecado tem uma dupla consequência. O pecado grave priva-nos da comunhão com Deus e, consequentemente, nos torna incapazes da vida eterna. Essa privação chama-se pena eterna, que é a pena do pecado. Por outro lado, todo pecado, mesmo venial, acarreta um apego prejudicial às criaturas que exige purificação. Quer dizer, aqui na terra, que depois da morte entraremos num estado de purificação chamado purgatório. E mais abaixo vai dizer que uma conversão que procede de uma ardente caridade pode chegar à total purificação do pecador, de tal modo que não haja mais nenhuma pena. A indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados, quanto à culpa, a remissão, que o fiel bem disposto obtém em condições determinadas pela intervenção da Igreja, que, como dispensadora da redenção, distribui e aplica por sua autoridade o tesouro das satisfações, isto é, dos méritos de Cristo e dos santos. A indulgência é parcial ou plenária, conforme liberar parcial ou totalmente da pena devida pelos pecados. Todos os fiéis podem adquirir indulgências para si mesmos ou aplicá-las até aos defuntos. Um abraço para você e nós estaremos de volta no outro vídeo. Fique com Deus.